Capítulo 1331, Dominação, Parte 3. Entendo. Essa é uma ótima técnica que apenas um tirano pode usar, mas é incompleta e perigosa. Sem dominação, toda vez que você usa o olho tirânico, apenas uma parte da assinatura de energia infundida em um feitiço absorvido é limpa, enquanto o resto se acumula em seu corpo, causando envenenamento por mana. Faluel disse. É como sujar a roupa e depois lavá-la em uma cachoeira sem usar sabão. Por mais forte que seja o fluxo, as manchas sempre permanecerão. Eu não fui capaz de desenvolver uma técnica própria, então simplesmente combinei meu domínio elementar com suas técnicas de meditação para alcançar o melhor próximo à dominação. No entanto, só posso usá-la em meus próprios feitiços ou nos feitiços de um inimigo fraco. Ele disse. Isso porque, assim como lemos, eu lhe ensinei uma técnica ineficaz. O objetivo era apenas ajudá-lo a controlar suas habilidades e perceber os elementos para que a abertura do resto dos olhos fosse algo natural para você. Ao contrário de Lemos, porém, minha técnica não colocou sua vida em perigo, nem fez você depender de mim para sua sobrevivência a longo prazo. A Hidra disse. Na próxima vez que eu encontrar Lemos no conselho, vou chutar a bunda dela. Ela realmente pensou. Primeiro, Litz e eu desenvolvemos nossa técnica juntos, então estou na mesma situação que ele. Segundo, porque vocês dois ensinaram um método ineficaz para controlar os elementos. Solos perguntou. Porque a dominação é o segredo por trás da sobrevivência de toda a nossa espécie. Se vazar, não comprometeria apenas as nossas vidas, mas também as de cada hidra e tirano por aí. Isso compensa minha incapacidade de voar e minha falta de chamas de origem, enquanto para os tirantes isso os torna máquinas de guerra imparáveis, embora seu corpo seja pouco maior que o de um humano. Faluel disse. Uma vez usada a dominação, não podemos nos dar ao luxo de deixar uma testemunha viva, a menos que possamos disfarçá-la como domínio elementar. É por isso que os mais velhos de todas as espécies capazes de usar a dominação ensinam técnicas defeituosas aos seus jovens. Nosso objetivo é evitar que nossos filhotes usem a dominação por instinto durante uma situação estressante e joguem seus segredos na sarjeta. No entanto, agora sou forçado a ensinar a você o verdadeiro negócio, porque essas técnicas só funcionam nos estágios iniciais de desenvolvimento de nossas espécies. Caso contrário, você não será capaz de controlar suas habilidades quando alcançar o sexto olho. Se isso acontecer durante uma luta, as consequências podem ser desastrosas. Faluel convidou-os a seguir seu exemplo e a se sentarem no chão de pedra. Dominação é semelhante a controlar seu fluxo de mana. Requer sutileza, não força. Até agora, todos vocês acabaram de dominar feitiços estrangeiros com sua mana, enquanto a verdadeira dominação requer um pouco mais de mana do que domínio elementar, mas um foco muito maior. O primeiro exercício, espere, você não vai me limpar de toda essa porcaria elemental primeiro. Eu também não me importaria se você se livrasse do feitiço de rastreamento. Moroka interrompeu. Esse será o seu dever de casa. Servirá de prática e de incentivo para não me interromper mais. Eu não sou a Jatar, mais uma palavra e vou te bater com tanta força que você vai desmaiar até a nossa segunda aula. Faluel rosnou. Controlar os golems para treinar os outros exigia 6 de suas cabeças, deixando Faluel apenas uma para ensinar uma disciplina exigente como dominação sem feri-los e usar fluxo de vida de vez em quando para recuperar sua força. O esforço colocou uma enorme pressão em sua mente e a deixou irritada. Quanto ao feitiço de rastreamento, a única maneira de se livrar dele com segurança é ativá-lo. Você quer que seu pai venha aqui? Não. Morok suspirou. Nem eu calo a boca e ouço. O primeiro exercício é dominar a magia das tarefas. A única diferença entre os níveis de 0 a 3 é a quantidade de mana que eles usam. Ao aprender como controlar a magia das tarefas, o resto virá naturalmente. Faluel conjurou um pequeno raio que cresceu em tamanho enquanto ela falava, passando de uma faísca de magia de nível 0 para um arco de eletricidade de nível 3 em forma de hidra. O nível 4 exigirá aprender como dominar mais de um elemento por vez, o que não é muito diferente da conjuração múltipla.
Com prática e esforço, você pode aprender a fazer isso sozinho, sem mais lições, mas como já estamos aqui, eu vou te dar uma mão. A hidra feita de relâmpago cresceu mais cabeças enquanto o fogo e a escuridão enchiam seu corpo e o pintavam de um vermelho fosco. A magia de nível 5, no entanto, é muito mais complicada. Tais feitiços são controlados pela força de vontade de seu lançador e podem ser fornecidos livremente com nova mana. Portanto, dominar um único feitiço de nível 5 é mais difícil do que dominar 3 feitiços de nível 4 ao mesmo tempo. Agora a hidra tinha 7 cabeças, cada uma de um elemento diferente. Seus olhos se moviam pela cúpula de ar e seus movimentos eram tão reais que Lilith precisou usar a visão da vida para ter certeza de que não era um ser vivo. Dito isto, vamos começar do básico. Quais são os elementos com os quais você está naturalmente sintonizado? Faluel disse enquanto a hidra hepta elementar desaparecia em um arco-íris. Luz e terra. Solos disse. Escuridão e fogo. Lilith disse. Não tenho ideia do que você está falando. Morok disse. Quais olhos você abriu primeiro? Faluel respirou fundo para evitar transformar o irritante tirano em uma polpa. Água e escuridão. Por quê? A hidra o ignorou e conjurou respectivamente um anel de terra afiado, um longo fio de escuridão e uma bolha de água ao redor da cabeça de Morok, que transformou suas palavras seguintes em um gorgolejo. Vou manter os feitiços ativos enquanto me certifico de que eles não prejudiquem você. Sua tarefa não é assumi-los nem focar neles. Você deve aprender a sentir o fluxo da energia elementar e a conter os surtos repentinos de mana que usarei para cutucar você. O uso de qualquer tipo de sentido místico tornará o exercício inútil e marcará seu fracasso. O mesmo se você usar muita mana e destruir meu feitiço. De 10. Comece. Os olhos de Morok ficaram azuis, os de Lilith ficaram pretos, enquanto os de Solos brilhavam em laranja enquanto tentavam suprimir seu instinto da melhor maneira que podiam. Usar seu respectivo sentido místico era uma segunda natureza para eles, especialmente quando enfrentavam uma ameaça. Na academia, todos eles tiveram dificuldade em aprender magia dimensional porque estavam mais acostumados a ver mana do que a senti-la, e mesmo depois de anos de trabalho duro, a percepção de mana ainda era um de seus assuntos mais fracos. Lilith e Solos tiveram que suportar várias picadas no pescoço e no rosto enquanto quebravam a cabeça para entender o exercício. Eu gostaria de poder usar o link mental para falar com Lilith/Solos. Ele/ela saberia o que fazer. Eles pensaram em uníssono. Morok, em vez disso, tinha que prender a respiração toda vez que a bolha de água se fechava ou se afogava. Glub glub glub. Ele disse depois de uma falha demais. Volte novamente. Faluel abriu a bolha o suficiente para permitir que ele falasse? Capítulo 1332, Dominação, Parte 4. Não é como se eu não apreciasse o amor duro, mas, além de estar com a cabeça limpa, não sinto que isso esteja me levando a lugar nenhum. Aprendi a controlar os elementos antes da minha bexiga, mas não importa o quanto eu tente, tudo vejo que é água. Morok disse. Você gostaria de uma explicação também? Faluel perguntou a Lilith e Solos. Eles sabiam que seu método de ensino favorito consistia em jogá-los em águas profundas até que aprendessem a remar como cachorrinho, em vez de alimentá-los com conhecimento. Não, mas eu poderia usar algumas dicas. Lilith respondeu. Posso sentir o fluxo de mana, mas não os surtos. Mesmo encher meus olhos até a borda com o elemento escuridão é inútil. Além disso, toda vez que sou picado, a dor torna difícil manter meu instinto de sobrevivência sob controle. Muito bom. Faluel bateu palmas. Você já deu a si mesmo todas as dicas que precisa. Apenas lembre-se do que eu disse durante minha explicação e junte tudo com suas próprias palavras. Solos e Lilith trocaram um rápido olhar antes de encarar a hidra como se ela fosse louca. Podemos pelo menos usar nosso link. Lembro-me de suas palavras e ele parece estar no caminho certo. Juntos, poderíamos conseguir? Solos perguntou. Absolutamente não. Faluel disse com uma voz firme. Vocês dois são mais que parceiros, são codependentes.
Pensem com a própria cabeça e caminhem com as próprias pernas ou não irão longe na vida. Uma última pergunta. Você tem certeza de que as mechas coloridas no cabelo de um humano funcionam da mesma forma que na cabeça de uma hidra? Porque eu não sinto que tenho dominação. Solos disse. Claro. Agora volte ao trabalho. Quanto a você, idiota, ainda quer uma explicação? Faluel perguntou. Talvez tenha sido por causa do fluxo constante de insultos ou talvez porque, tendo o mesmo número de olhos abertos que Lit, Morok sentia algum tipo de rivalidade com ele. Seja qual for o motivo, ele respondeu Gloob, embora a bolha aberta lhe permitisse falar. Vou considerar isso um não. Faluel selou novamente e usou o fluxo de vida para recuperar sua força cada vez menor. Ok, o que Solos diria se ela estivesse na minha cabeça? Lee pensou enquanto tentava lembrar as palavras de Faluel junto com o que ele acabara de deixar escapar de frustração. Ela me dizia para me acalmar e me lembrava que isso é apenas um exercício, não uma questão de vida ou morte. Então, ela provavelmente repetiria os dois discursos palavra por palavra e resolveríamos esse mistério juntos. Ele respirou fundo, deixando a mana acumulada em seus olhos desaparecer enquanto ele se concentrava no enigma. Lita estava tão perdido em pensamentos que, quando o feitiço o atingiu novamente, ele explodiu. O instinto e o aborrecimento tornaram seus olhos negros novamente, liberando um pulso de magia das trevas que assumiu o controle do fio de Faluel e o fez desmoronar. De novo. A Hidra conjurou outro ponto preto que começou a circular ao redor de Lit como um tubarão seguindo sua presa. Espere um minuto. Eu realmente sou um idiota também. Faluel nos disse que as técnicas defeituosas são ensinadas para não revelar acidentalmente a dominação quando em perigo. O que significa que podemos naturalmente usá-lo no nível 0. Meu olho roxo é um sintoma, não a causa da dominação. Eu entendi o contrário o tempo todo. Lit soltou a mana de seus olhos e esperou pelo próximo ataque. Devemos falhar muito antes de ter sucesso. Solos pensou. Os ataques deveriam acionar nossos instintos, assim como devemos controlá-los, em vez de reprimi-los cegamente. A dominação deve tornar-se uma segunda natureza para nós, caso contrário será inútil na batalha. A técnica de meditação que ela nos ensinou é lenta demais para ser útil, porque nossos inimigos tendem a usar feitiços rápidos que não podemos analisar com segurança. Ela também soltou uma mana laranja em seus olhos, lutando contra a dor em vez de ignorá-la. Solo se deixou sentir medo, ficando mais tensa cada vez que a rocha cortava sua forma rochosa. Dominação não é continuar pensando, é reagir no momento em que você percebe uma ameaça. Eles pensaram em uníssono como se sua ligação mental estivesse ativa. Precisamos nos controlar até conseguirmos reconhecer a sensação de dominação mordendo sua coleira e então aprender como controlar a quantidade de mana que a habilidade usa. Eles adquiriram uma compreensão sólida da teoria, mas, infelizmente para eles, colocá-la em prática exigiu muito tempo e sofrimento. Eles precisavam esvaziar a mente para sentir o momento fugaz em que o medo colocou a dominação em ação. Então, eles tiveram que aprender a controlar seus impulsos em uma fração de segundo. Muito relaxado e a ameaça seria aniquilada, gastando o dobro da mana necessária para lançar o truque de Faluel. Muito tensos e eles extinguiriam a dominação antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, recebendo outra ferroada como punição. A aula terminou mais cedo do que o normal porque Faluel ficou sem mana e o fluxo de vida tornou-se inútil para ela. No momento em que isso aconteceu, Lit e Solos conseguiram conter até 3 ataques consecutivos antes de terem que recomeçar. Morok, por outro lado, às vezes chegava até as 6. Obrigado, mestre. Ele fez uma profunda reverência à Hidra exausta, fedorenta e coberta de suor. Você estava certo. Eu não precisava de explicação, apenas de confiar em mim mesmo. Você pode não ser gostoso, mas com certeza é um professor incrível. Algo como graça e elegância se perdeu nos olhos do tirano que, ao comparar Faluel com Fria, viu o primeiro como um patinho feio. Para piorar ainda mais o humor da Hidra, ela quis dizer domínio como uma lição de humildade, mas acabou nutrindo a atitude já crescida de Morok.
Felizmente para o tirano, ela estava cansada e velha demais para se preocupar com detalhes tão pequenos. Sério, como você fez isso? Lee perguntou sem se preocupar em esconder sua surpresa ou inveja. Cara, estou com vergonha de não ter conseguido completar o exercício. Manter minha mente vazia e seguir meu instinto é algo que fiz durante toda a minha vida. Pensar é para os fracos. Moroku disse. E ainda assim é exatamente o que tenho feito durante toda a minha vida. Lita sentiu. Devido à sua paranoia, ele sempre pensava demais nas coisas e sua mente raramente ficava vazia. Mesmo enquanto conversava com o tirano, ele estava circulando magia de fusão e treinando seus vórtices, lançando feitiços de nível 1. Sério, você deveria descansar um pouco. Solos disse, mas ela não se saiu muito melhor. Entre a ligação mental e a metade da torre, a mente de Solos estava sempre cheia de inúmeros planos. As preocupações de Lit eram dela e ela constantemente procurava uma maneira de aliviar sua interminável lista de tarefas. Além disso, o lado da torre inundou seu cérebro com informações sobre como melhorar cada um de seus andares e habilidades que ela precisava atualizar constantemente. Continua no próximo vídeo.